o que mais? Jovem. O que mais? Jovem. Jovem, o broto da terra. Jovem, mais o quê? Pizza. Também, não? Tamanho da pizza? Brotinho, não é? Então, nós vimos aí 3 significados para o brotinho. Uma pizza tamanho brotinho, ser jovem e broto da planta. Mas no texto ele está falando de qual tipo de brotinho aí? Agora consegui gravar. Qual tipo de brotinho aí? Entrou, Esté, consegui. Qual tipo de brotinho o texto está falando? Do broto da planta? Da plantinha filhote? Do brotinho pizza, do tamanho da pizza? Ou de ser jovem? Ser jovem. Ser jovem. Muito bem. Isso aí. Somos nós, né? Jovens. Eu junto com vocês. Cabelo branco que aparece porque tem que aparecer. Vamos lá, então. Primeira questão, 34. O texto que você acabou de ler, de Paulo Mendes Campos, foi escrito há quase 50 anos. Se não fosse dada essa informação, seria possível o leitor deduzir que não se trata de um texto recente? Explique. Se ele não tivesse dado essa informação, que foi um texto escrito há quase 50 anos, lendo o texto, nós descobriríamos, não precisava descobrir a data, gente, mas daria para descobrir que não seria um texto recente? Sim ou não? Se não tivesse a data, nós iríamos descobrir que o texto não era recente. A gente não precisa saber a data, mas para entender que seria um texto atual ou não. Sim ou não? É um texto atual ou não? Então, seria possível o leitor deduzir que não se trata de um texto recente? Sim, nós poderíamos deduzir que não se trata de um texto recente. Por quê? Por conta do vocabulário empregado. Não é o nosso vocabulário, não é o vocabulário do nosso dia a dia. Brotinho, a gente não usa mais em chamar ninguém jovem de brotinho. Isso é antigo, né? Então, sim, devido ao vocabulário empregado, como, por exemplo, brotinho. Sim, devido ao vocabulário empregado, como, por exemplo, brotinho. A segunda, página 34, Esther. Segunda. No segundo parágrafo, a afirmação que ser brotinho é lançar fogo pelos olhos opõe-se a algo que foi dito no mesmo parágrafo logo anteriormente. Apresente o trecho que significa essa oposição. Ser brotinho é lançar fogo pelos olhos. Qual é o texto que está mostrando aí a oposição? Foi dito no mesmo parágrafo, antes de ser brotinho e lançar fogo pelos olhos. Mostra um trecho que é oposição a isso. No mesmo parágrafo, logo antes aí, ser brotinho é lançar fogo pelos olhos. Se opõe a, coloca entre aspas, o corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito sem graça. O corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito sem graça. O corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito sem graça. Fecha aspas.
Vamos lá. Terceira. No quarto parágrafo, a oposição entre as ideias dos dois primeiros períodos e a dos dois últimos. Qual alternativa resume essa oposição? Então, qual a alternativa que vai resumir a oposição do quarto parágrafo? As ideias do quarto parágrafo. Preguiça e indolência versus trabalho e atividade. Parecer, apatia versus ser e participação. Cansaço, apatia versus atividade e agitação. Participação, atividade versus indolência e apatia. Então, é sempre a primeira palavra contrária como antônimo da primeira palavra do outro lado. A segunda palavra como antônimo da segunda palavra do outro lado. Qual dessas palavras são oposições dos dois períodos e a dos dois últimos, no quarto parágrafo? Qual é a oposição aí do quarto parágrafo? É o 1, 2, 3 ou 4? A oposição do quarto parágrafo, qual é? A oposição que está no quarto parágrafo. Parecer, apatia, ser e participação. Parecer, ser. Apatia, participação. Essas são as oposições presentes aí no quarto parágrafo. É o parêntese 2 aí, o segundo parêntese. A quarta. Justifique com suas palavras a resposta dada à questão anterior, baseando no texto. Por que essa resposta aí? Porque nós temos o quê? Ser brotinho significa valorizar a aparência, né? Não participar de fatos significativos. Surpreender. Então, vamos lá. Vamos arrumar nossa resposta aí. Ser brotinho é valorizar a aparência. Vírgula. Ser brotinho é valorizar a aparência. Vírgula. Não participar de fatos significativos. Ser brotinho é valorizar a aparência, vírgula. Não participar de fatos significativos, vírgula. Mas também é, vírgula, mas também é surpreender com atitudes contraditórias. Então, ser brotinho é valorizar a aparência, valorizar o que a gente está vendo. Não participar de fatos significativos, quer dizer, não participar de fatos ligados aos adultos. Mas também é o quê? Surpreender, vou repetir, mas também é surpreender com as atitudes contraditórias. Vamos lá, vou repetir. Ser brotinho é valorizar a aparência, vírgula. Não participar de fatos significativos, vírgula. Não participar de fatos significativos, vírgula. Mas também é surpreender com atitudes contraditórias. Quinta. Releia um trecho do quarto parágrafo.
Ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. Identifique no mesmo período uma palavra que foi empregada como um sinônimo da palavra adjetivo. Escrever a palavra e explicar o significado. Que palavra aí em cima, gente, nessa oração aí, ó, ser brotinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e o espírito. Que palavra é essa que foi empregada como sinônimo de adjetivo? Como sinônimo da palavra adjetivo. Qual é a palavra? Que é o sinônimo de adjetivo aí. Palavra facinho, vamos lá. Isso, enfeite. Enfeite, isso aí, Loésia. Enfeite. Então, a palavra é enfeite. Agora, vamos explicar o significado. Professora, eu preciso desligar a câmera rapidinho. Tá, quem? Quem falou? Adriel? Adriel. Tá. Enfeite. Vamos explicar, então. Porque as pessoas usam óculos por necessidade, né? Óculos de grau. Pessoas usam óculos por necessidade. Ponto. Já o brotinho usa óculos como enfeite. Né? Os mais novos usam óculos com estilo, não é isso? Usam óculos como, né, para ficar estiloso. Então, no texto, ele diz o quê? Que usa o óculos com objeto necessário. E o brotinho, o adolescente, usa o óculos como enfeite, como acessório, para ficar estiloso. Tranquilo? Podemos ir para outra? Repete aí, cara. Tá, vou aguardar um pouquinho. Entendido aí, então? O brotinho aí, né? Ele utiliza os óculos para enfeite, para passeio. E enquanto óculos também como necessidade. De utilizar óculos, óculos de grau e tal. Podemos para a sexta? Tá, pode ir. Posso? Crônica. Ontem nós vimos, né, na aula da tarde, como que é estruturada uma crônica, como que é realizada a crônica. E hoje eu já iniciei mostrando isso. Crônica é um texto curto que vai falar de uma necessidade, né, da sociedade de forma satírica, humorística. Ela vai fazer uma crítica, ou positiva ou negativa, de determinado assunto. Então, quem não assistiu a aula ontem, assistir a aula gravada no grupo e copiar os slides no caderno, que diz ali as características de uma crônica, ok? Crônica poética é um gênero textual que consiste em apresentar, de maneira pessoal e subjetiva, um fato qualquer, ou ainda revelar comportamentos humanos, extraindo poesia daquilo que poderia ser considerado banal. Com base nessas informações, é possível afirmar que a crônica lida, o texto do Brotinho, se encaixa na definição anterior. Por quê? O que nós lemos se encaixa aqui, é um gênero textual que apresenta, de maneira pessoal e subjetiva, um fato qualquer, revela comportamentos humanos. Nós vimos isso nesse texto? Revelação de comportamentos humanos, do Brotinho. Isso. Nós vimos aqui a atitude do Brotinho, da pessoa mais nova, né? Sim. Por quê? Vamos dizer por quê. Porque está revelando comportamento humano. Sim, porque está revelando comportamento humano. Está revelando comportamento humano.
Vamos lá na página 36. Paralelismo sintático e semântico. Leia a seguir um trecho de uma composição musical de Renato Russo e Dado Villa-Lobos. Geração Coca-Cola. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA. Desde pequeno, nós comemos lixo, comercial e industrial, mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos da revolução, somos os burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Alguém já deve conhecer essa música, né? E aí ele pede a geração Coca-Cola, né? Os adolescentes que têm que aproveitar o momento. Releia o seguinte conjunto do verso da letra da canção. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Observando-se as palavras que participam da estrutura desse trecho, da composição musical, o que se pode notar de semelhante entre elas? O que a gente nota aí de semelhante entre esses três versos aí? Todos eles começam com Somos. somos. Isso, todos eles começam com somos, com a forma verbal somos. Flávia, que página? 36. Obrigada. Nada. Então, a primeira aí, esses três versos que foram destacados aí, todos eles começam com a palavra somos. E se refere a Gosta da U? nós. Oi. Você tá gosta da 1? Na 1. Número 1. Vou. Todos os versos começam com somos e se refere a nós. E agora? Então, aqui, o que essa semelhança estrutural traz à letra da canção? Olha só, na número 1, para a gente entender aqui, lá fala paralelismo sintático e semântico. Semântico, toda vez que a gente falar semântico, vocês ouvirem essa palavra semântico, vai trabalhar o significado da palavra, tá? Semântico é significado. Então, na número 1, nós trabalhamos o sintático, né? Está ligado a quê? É o verbo, que está ligado a nós, é o predicativo do sujeito, mas aí eu não comentei em relação ao predicativo do sujeito, que já é na parte lá de gramática. Mas o semântico é o significado, que é o número 2. O que essa semelhança estrutural traz à letra da canção? Essa semelhança, essa repetição. Somos, somos, somos. O que ela traz? Mostra o que aí? Ela traz o quê? Somos, somos, somos. Traz um ritmo, traz um som, não é isso? Traz uma melodia, isso, uma melodia. Isso aí. Então, o que essa semelhança traz à letra da canção? Traz sonoridade, melodia, ritmo. E ainda traz sonoridade, ritmo, melodia, e ainda, agora vamos interpretar. Existe uma geração preocupada em expor aquilo que é e sente, não é isso? A adolescência não é isso? Quer expor o que sente, o que é, quer demonstrar, quer extravasar as emoções. Então, e ainda, uma geração que quer expor aquilo que é e sente. Podemos? Além da estrutura,
os versos também apresentam semelhanças em seu sentido. Qual? Não, ele pergunta, né? Além da estrutura, os versos também apresentam semelhança em seu sentido? Sim, apresentam semelhança em seu sentido. Qual? Eles falam sobre o quê? Todos eles falam sobre o quê? Todos falam de juventude. Todos eles falam de juventude, da nova geração. Isso. Todos eles falam de juventude, da nova geração. Isso aí. Lá na página 37, tem um retângulo aí, e vocês podem marcar. Aí ele está conceituando o paralelismo sintático e o semântico. É empregado na linguagem publicitária. Paralelismo sintático, né? É a questão da análise sintática, se é predicativo, se é objeto, se é complemento. Então, ele trabalha muito isso na linguagem publicitária. E o paralelismo semântico é o significado, os sentidos, todos os significados da palavra dentro daquele contexto, o sentido da palavra dentro daquele contexto, é a semântica, é o significado, sentido da palavra. Enquanto o sintático é análise sintática mesmo, é para a gente saber se é sujeito, se é predicado, se é objeto, se é complemento, se é aposto, se é vocativo, ok? O semântico Falamos é o significado, né? Oi? O semântico é o significado, né? Isso aí, Lucas. Isso, né? Vamos deixar aí para fazer, e nós vamos corrigir depois. Marquem aí para fazer, página 40, 41, 42, 43, 40 a 43, tá? 40 a 43. Esse bimestre, nós vimos, né? Nós já vimos. Esse bimestre nós já vimos contos, característica dos contos, né? É bom, gente, vocês anotarem esses slides no caderno que mostra o conceito e as características do gênero textual, ok? Então, conto a gente já falou. História em quadrinhos também nós já falamos, inclusive vocês estão fazendo atividade, e a data para envio é até hoje, falta muita gente enviar. Crônica, que nós vimos ontem, e vai ficar faltando descrição e narração, que nós veremos ainda na próxima aula, tá? O que é descrever, o que é narrar, um está ligado ao outro, e nós vai dar tempo de fechar o conteúdo, então fiquem tranquilos no bimestre, só está faltando apenas a descrição e a narração, e algumas atividades do livro a gente vai fazendo. E podem ficar tranquilos que depois eu vou... Não deu para corrigir na aula, mas vou liberar o gabarito, tá? Vamos lá, quem está presente. Vamos fazer isso. Vou chamando, vocês vão falando o nome, vou interromper a gravação. Vão falando o nome e podem saindo, ok? Tenham um bom final de semana. Qualquer dúvida é só me chamar, qualquer tempo, qualquer horário.